Expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bi. Tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados e ligados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos juntos aqui nessa manhã de terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, para falarmos dos assuntos do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, logo de cara aqui é o seguinte: nessa manhã quero pedir perdão aí, né, gente? Quero pedir perdão para o nosso querido Raimundo Souza, ele se tornou um membro do nosso canal, se eu não me engano, acho que há 11 dias. Raimundo, me desculpa, meu amigo, não é por maldade nem nada não, inclusive tem outros amigos que estão se tornando membro aí nos últimos dias e eu não sabia, é muita correria, muita coisa para se preocupar, é notícia do Vasco, é isso, é aquilo, é vida pessoal. Então assim, eu não tava nem entrando lá para ver. Mil perdões para vocês aí, tá, gente? Não se sintam esquecidos por mim, porque é muita coisa realmente que eu tenho que estar me preocupando durante o dia a dia. Mas bora lá então, quero mandar um abraço para todos os membros aqui do nosso canal, para o nosso querido Marco Antônio, para o Raimundo Souza, sejam bem-vindos, para o nosso querido Gigantesco Underline ES, para o Reinaldo Farranella, eu acho que é isso mesmo, né? Para o Moisés Ur, para o nosso querido Ney Tavares, o José Carlos, o José Carlos é meu parceiro, está sempre aqui no nosso canal, o Robson, Robsonei Sá, o Joaquim Ígino, o Jorge Croft, o Joaquim Alves, o Luiz Pimenta e o Wellington Damásio, um casaca no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela força, vocês que são aí provedores do nosso canal, que são membros aqui da família Vascaíno desde sempre. Tamo junto, deixe seu comentário aí no nosso canal, que é sempre muito bem-vindo, tá, galera? Dito isso, olha só, vamos acompanhar nosso vídeo até o final. Eu peço isso para vocês, sabe por quê? Vamos falar de goleiro, vamos falar de lateral esquerdo, vamos falar de Vasco da Gama e Internacional, sobre Aleph Manga mais uma vez, sobre prioridades do Vasco nessa próxima janela de transferências e polêmicas no plural envolvendo a 777, uma denúncia gravíssima do nosso vice-presidente jurídico, isso mesmo, nosso VP jurídico, Felipe Carregal, ele que foi divulgado um vídeo através da Vasco TV. Eu vou colocar a sonora, né, do Carregal falando sobre uma denúncia muito grave envolvendo a 777 e a KPMG, hein? Então, coloquem atenção no nosso conteúdo até o final. Dito isso, bora lá, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. É isso, né, gente? Bom dia para você que está se levantando, para você que está indo dormir nesse finzinho de noite, já está fazendo seus afazeres nessa manhã de terça-feira, tudo de bom. Galera, é o seguinte, se tratando aí de goleiro, né, o Vasco tem uma eminência aí do goleiro Kehler, né, o contrato dele de empréstimo com o Vasco está terminando no fim dessa temporada. Com isso, o goleiro pode ser que volte, que retorne ao Internacional de Porto Alegre. Caso isso mesmo se concretize, o Vasco terá que buscar um outro goleiro no mercado aí para ser aí o suplente, né, o reserva imediato do nosso querido e titular Léo Jardim, né? Lembrando que a gente tem um goleiro da base, Felipe Gabriel, que vem se destacando muito, inclusive está até passando por um período de treinamentos na Granja Comari com a seleção sub-20, é um ótimo goleiro, bastante promissor do futebol nacional, mas ainda não está pronto ali, não está apto, né, para assumir uma eventual substituição em relação ao nosso Léo Jardim, que é um grande goleiro, vem sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro nas duas últimas temporadas. Com isso, então, o Vasco deve mapear, já deve estar mapeando, não sei, mas deve procurar então, caso o Kehler não renove o contrato de empréstimo com o nosso clube, o Vasco deve ir ao mercado procurar um outro goleiro. Tem gente já fazendo lacração, dizendo que o Vasco procura goleiro. Outro dia o Pedrinho já deu aquela desmentida, né? Deu um tapa na cara dos Pinóquios, né?
Pedrinho que falou, olha, estão falando aí do negócio do goleiro do Lanús, é mentira, né? Então, era mentira, eu até trouxe aqui para vocês um dia antes do Pedrinho falar aquilo, a verdade prevaleceu, graças a Deus, né, gente? Mas assim, usando a lógica, né, se o Kehler voltar para o Internacional, o Vasco vai ter que buscar um outro goleiro a nível, né, para ser o suplente, o reserva imediato do nosso Léo Jardim. Ele que, se continuar atuando bem, pode voltar a ser convocado para a seleção brasileira, ou até mesmo questão de suspensão, né? Assim, Deus nos livre e guarde, uma questão ali envolvendo também uma possível lesão. A gente tem que ter um cara ali seguro, pronto para a meta do nosso Vasco, para segurar o rojão, que é o gol, né, do Vasco da Gama, que é um clube gigante. Historicamente, a gente sempre teve ótimos goleiros, tanto criados na base do clube ou goleiros oriundos de outros clubes, mas que chegaram no Vasco e sempre arrebentaram. Por exemplo, Léo Jardim não era tão assim visto como uma estrela na base do Grêmio, sempre foi um bom goleiro, claro. Foi jogar no Lille da França, despontou, fez grandes defesas, mas ainda assim não tinha tanto destaque. Mas quando chegou no Vasco, a situação mudou. Parece que o Léo Jardim vem vivendo o melhor momento de sua carreira, né? Isso aí não só com o Léo Jardim, isso aconteceu também com o Martin Silva, né? O Fernando Miguel teve um bom início no Vasco, depois acabou degringolando ali a passagem dele pelo nosso clube, e entre outros goleiros também aí de um passado recente, né? Então vamos ter que aguardar para ver qual será o desfecho dessa situação envolvendo o Kehler. Se ele deixar o clube, a gente deve buscar outro goleiro no mercado. Agora, se tratando de lateral esquerdo, eu trouxe para vocês ontem no nosso último conteúdo, né, que Lucas Piton, ele vem sendo assediado por vários clubes do futebol europeu, né? O Lucas Piton, que vem sendo aí um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, na verdade do futebol brasileiro, né? Melhor dizendo, reformulando a frase, do futebol brasileiro, e nas últimas 2-3 temporadas tranquilamente. É um ótimo lateral, tá sempre ali páreo a páreo ali ao lado do Guilherme Arana e mais algum outro jogador que esteja atuando no nosso futebol. Fato é que o Vasco espera aí, né, receber uma proposta pesada pelo nosso lateral esquerdo na próxima janela de transferências. Caso isso se concretize, se isso acontecer realmente, o Vasco não deve conseguir segurar o jogador, até porque ele também já revelou que tem o desejo de atuar no futebol europeu. Já jogou 2 temporadas aí praticamente inteiras com a camisa do Vasco, né, as 2 temporadas praticamente inteiras também como titular. Então, caso isso aconteça, o Vasco vai ter que buscar no mercado outro lateral esquerdo para ser o titular absoluto. Se tratando ainda de lateral esquerdo, o Vitor Luiz, que pertence ao Coritiba, o vínculo dele com o Vasco termina no fim dessa temporada de empréstimo, né, um vínculo de empréstimo no caso. Com isso, o Vasco está aí estudando, né, a possibilidade de estar renovando com o Vitor Luiz, até mesmo em relação ao próprio Lucas Piton, que pode vir a deixar o Vasco. Não tem nada certo, tá, gente? Não estou falando que o Piton vai sair do Vasco. Eu particularmente quero que ele fique, mas se acontecer também dele sair, vocês podem ter certeza que vai ser um valor astronômico que pode ajudar muito o Vasco, tanto para trazer outro lateral esquerdo à altura, né, quanto para poder fazer investimento em outras situações, tá? No caso, na pasta de futebol, tá, gente? Agora ainda se tratando aí, agora mudando de assunto, no caso, perdão. Já se tratando, no caso, de Vasco da Gama e Internacional, essa partida que acontece depois de amanhã, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, teremos casa cheia, os ingressos esgotados, ou seja, de 16 a 20 mil torcedores. É complicado, tem, né, aquele negócio de gratuidade, tem a prática também dos cambistas, então a gente não sabe nunca quantos torcedores vão ter em São Januário, né? Sempre esgota todos os ingressos e nunca tem 21 mil pessoas dentro do estádio, é sempre 16, 17, 18, né? Enfim, fato é que a nossa torcida vai fazer aquela festa linda, vai fazer aquele caldeirão para empurrar, para impulsionar cada vez mais o nosso time dentro de campo, né? Nos últimos 4 jogos, o Vasco venceu o Cuiabá por 1-0 em São Januário. Também jogando em casa, vencemos o Bahia por 3-2. Depois perdemos 2 partidas em sequência por 3-0. Uma delas para o Botafogo aqui no Rio, no Newton Santos, e a outra para o Fortaleza lá na Arena Castelão, no Ceará, no caso, na última rodada. E agora, fechando essa maratona
mini maratona de 5 jogos, o Vasco vai receber o Internacional de Porto Alegre aqui no Rio de Janeiro. O Internacional, que por sua vez vem bastante embalado, é um time que vem fazendo aí, se eu não me engano, se não é o melhor, acho que é o segundo melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro, um segundo turno esplendoroso, segundo turno de time campeão que o Internacional tá fazendo. Eu vou falar para vocês, hein, se o Inter tivesse ganho aí 3, 4 jogos a mais no primeiro turno, estava brigando ali páreo a páreo ali pelo título do Campeonato Brasileiro, ali ao lado de Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Só que aí eles tiveram aquela situação envolvendo aquela catástrofe, né, aquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul, ali com as enchentes. Com isso também o clube, os jogadores foram muito abalados. No caso, o Inter ficou muito tempo também sem jogar em seus domínios, né, ali no caso na Arena Beira-Rio. Isso atrapalhou sim a parte esportiva do clube, mas eles deram uma volta por cima sensacional no segundo turno da competição. Já o nosso Vasco não tem nada a ver com isso, com essa questão do bom segundo turno do Internacional. O Vasco precisa se reencontrar com o caminho da vitória. 2 derrotas fora de casa para 2 times que estão brigando pelo título é normal. O que não é normal é o Vasco levar 6 gols em 2 jogos, não marcar nenhum gol, tomando aí 3-0 em sequência, né? Isso que ficou feio para o Vasco. E vou falar para vocês, o jogo contra o Fortaleza, se tivesse mais 10 minutos, o Vasco levava mais 1 ou 2 gols, tá, gente? Não é pessimismo, não é jogando contra, não, é realismo mesmo, tá? E no jogo contra o Botafogo, o próprio Botafogo deu aquela tirada do pé. Deu aquela tiradinha de pé, já estava ganhando ali, coisa e tal. Depois o Rafael Paiva colocou mais um zagueiro também, fechou a casinha, fazendo linha de 4, linha de 5, para evitar ali um vexame maior. Mas assim, não tá normal. O Vasco precisa voltar a competir, a combater no meio campo, a ter ali uma solidez defensiva e voltar também a balançar as redes, né? O Vasco de um tempo para cá vem vivendo um jejum enorme. Até o nosso próprio querido Verratti, ele já vem aí alguns jogos sem balançar as redes. É claro, os jogadores que municiam ele ou estão lesionados ou não vem jogando bem. Tá complicado aí para o nosso centroavante Verratti, né, gente? E também para o nosso Vasco no modo geral. Com isso, essa partida é de suma importância para o nosso gigante, envolvendo aí o Campeonato Brasileiro. Estamos aí já na reta final da competição, faltando pouquíssimos jogos para o campeonato se findar, tá, gente? Nosso elenco segue se preparando no CT Moacir Barbosa. Os preparativos para esse jogo devem terminar, no caso, amanhã, nessa próxima quarta-feira. Deve sair já ali na quarta de noite para quinta de manhã os relacionados, né? Claro que o Vasco não deve divulgar, porque como o Vasco joga em casa, não precisa viajar. Com isso, não precisa aí estar divulgando lista de relacionados, até mesmo para deixar um suspense em relação ao adversário. Mas é claro que tem sempre aquele esboço, aquele nome aqui e ali que acaba vazando, né? Então a gente deve tomar conhecimento aí no fim dessa quarta para o início da próxima quinta-feira, né, de alguns jogadores que podem vir a ser relacionados para esse jogo. Felipe Coutinho e Dimitri Payet estão treinando normalmente, fazendo trabalho de academia, trabalho físico, trabalho de campo e bola, estão ali treinando a todo vapor. A expectativa é que os dois sejam aí relacionados para esse jogo e que um deles comece como titular. Quem sabe os dois? Eu acho difícil, porque o Internacional é um time muito coeso, sabe jogar dentro e sabe também jogar fora de casa. Jogar com Coutinho e Payet hoje é um risco muito grande, porque a gente perde um pouco daquele combate no meio. Embora o Payet tenha até vontade de correr, de tentar marcar, não é a dele. Ele acaba errando, acaba usando o uso excessivo de força e acaba levando o cartão. Isso pode prejudicar a equipe. E o Coutinho até consegue combater um pouco o problema, que ele gasta muita perna para tentar combater roubando bola. Quando o time tem a bola, ele acaba estando 1, 2 linhas atrás da onde ele deveria estar, e aí ele acaba tendo que correr demais. Com isso ele cansa muito e aí não aguenta jogar, né, o jogo inteiro. Então é difícil jogar com esses dois jogadores, mas provavelmente Payet e Coutinho devem ser relacionados. O Vasco começando aí com um deles no banco de reservas, tá, gente? Quem também deve começar essa partida pelo menos no banco é o volante Jair. Existe uma possibilidade, uma expectativa de que ele ganhe mais minutos. Pode até ser que ele venha como titular. Eu não vou cravar para vocês porque eu não tenho essa informação, não vou usar de mentira com vocês, mas eu particularmente
particularmente, se alguém me perguntasse a minha opinião, acredito eu que o Paiva deve começar com o Jair de titular, até porque ele entrou bem também aí quando ele teve alguns minutos, né? Já vem treinando já há bastante tempo com o elenco. O meio-campo do Vasco está desencaixado há muito tempo. Eu acho que a hora de tentar algo novo é agora, até porque o Jair conhece os companheiros de trabalho, já está no clube aí há 2 anos. Tudo bem que ele ficou 8 meses sem jogar, mas ele estava já fazendo trabalho com o elenco, conhece os jogadores, sabe o caminho, os caminhos, atalhos ali do meio-campo para roubar bola, para criar jogada, para pisar na área adversária. Não sei, vamos aguardar. Eu acredito, né, que o Paiva deve começar com ele titular. Se vai mesmo começar ou não, vamos ter que aguardar, tá, gente? Não é informação, no caso é minha opinião, tá? Paulinho Paula foi liberado pelo departamento médico, ele que pode estar pintando já aí entre os relacionados, ou seja, deve ficar no banco de reservas. Também não é outra certeza, mas eu acredito que deve também, porque ele já está viajando com o elenco, estava treinando, coisa e tal. Agora está 100% liberado pelo departamento médico, já está à disposição do nosso treinador Rafael Paiva, né? Paulinho Paula e Jair, que desenvolveram uma amizade bem bacana, já eram amigos, né? Mas agora se tornaram, vamos dizer assim, best friends, né? Melhores amigos, irmãos, depois dessa lesão idêntica que eles tiveram um processo de recuperação praticamente idêntico também, né? Até a Vasco TV divulgou conteúdo. Paulinho, em entrevista, falou que ele considero o Jair como um irmão, né? Eles enfrentaram vários desafios juntos, então a gente torce, né, para que os dois voltem a atuar o mais rápido possível, voltem a jogar juntos. Eu particularmente gosto do futebol desses dois atletas meio-campistas do nosso gigante da colina, tá, gente? Então, se tratando da partida entre Vasco da Gama e Internacional, é basicamente isso. É claro, nossos próximos vídeos a gente vai aprofundando mais o assunto, trazendo para vocês árbitro, transmissão, né, provável, possível escalação da partida, jogadores suspensos, enfim, mas no primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês de Vasco da Gama e Internacional. Agora, se tratando ainda do mercado da bola, ontem a gente tomou conhecimento, todo mundo noticiou isso aqui no YouTube, de que o Vasco teria feito um primeiro contato com o atacante do Coritiba, Aleph Manga, que tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2025, mas o staff do jogador confirmou sim que o Vasco fez contato pelo atleta. Se o Vasco está negociando ou não, a gente vai aguardar, mas o contato já foi feito. Há quem diga que já tem negociação aberta, eu não posso cravar isso para vocês também, mas o que o staff do jogador confirmou é que houve sim a procura, um contato do Vasco em relação ao atacante que hoje joga no Coritiba, ele que já jogou no Resende, no Volta Redonda, no Goiás, no Coritiba, tem ótimos números na sua carreira, né? Não vejo com maus olhos a chegada dele no Vasco, mas entendo que daria para buscar jogadores melhores, mas se ele estiver disposto a abraçar, vestir a camisa do Vasco, a correr pelo time, correr pelo Verratti, correr pelo Payet, pelo Coutinho, correr pelo Piton, correr ali pelo zagueiro, correr pelo Léo Jardim, por todo mundo, pode ser que dê certo. Agora, se chegar cheio de mar, naquele salto alto, aí é complicado. Vamos ter que aguardar, né? Tem muita gente rejeitando o nome dele logo de cara. Eu enxergo com certa ressalva, né? Certa ressalva, mas também não rejeitaria, tá? E tem uma situação bem polêmica envolvendo ele também, que foi uma questão que ele ficou alguns meses afastado do futebol, em relação por uma investigação por manipulação de resultado ali, envolvendo casa de aposta, manipulação de resultado no futebol. É uma situação muito grave, a punição para ele ali acabou ficando de certa forma até barato. Teve jogador que por muito menos foi banido do futebol. A gente lembra até do Igor Catatal, revelado no Vasco, foi banido do futebol, não pode jogar mais em lugar nenhum no mundo aí, futebol profissional, só várzea, né? Então assim, é complicado, não estou acusando ninguém, não estou dizendo que o Aleph Manga é culpado ou é inocente, mas é bem complexo, né? E a gente já tem muita polêmica no Vasco envolvendo aí diretoria, empresário, contratação, não sei o que. Então é complicado, teremos que aguardar, tá, gente? Outra situação é que as prioridades do Vasco nessa próxima janela de transferência serão aí, obviamente, zagueiro, jogador para volância e extremos, né? Jogadores para os lados de campo, né? Ou para o lado direito ou para o esquerdo, ou se conseguirmos buscar, né, para os dois lados do campo, né? Lembrando que hoje temos o Adson lesionado, está voltando de lesão, temos o David que só volta ali meados do ano que vem, ali para maio, junho do ano que vem.
Pode ser que o processo de recuperação dele evolua, ele pode voltar ali no final de abril, meio de abril, mas é complicado, não dá para contar, não dá para ter certeza, né? Com isso temos aí hoje o Emerson Rodrigues, que ainda não se firmou como titular na posição, ainda que se firmasse não teríamos peças de reposição. O Ryan muito contestado, né? Já há 2 temporadas vestindo a camisa do Vasco, não consegue se firmar. Tem a possibilidade do Ryan ser negociado aí, o Lyon parece que teria feito uma proposta e coisa e tal lá, o time do Textor, tem outros times interessados nele também. Vamos ter que aguardar. Fato é que o Vasco vai buscar jogadores de lado de campo nessa próxima janela de transferências, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a Vasco SAF, né? Já eu vou colocar a sonora do Carregal. Antes disso, eu quero falar com vocês aqui porque a 777 e a ACAP, né, estão sendo investigadas pela Justiça dos Estados Unidos por suspeita de lavagem de dinheiro, segundo a revista Josimar Futebol, tá, gente? Isso mesmo, a Justiça dos Estados Unidos da América está investigando aí suposta lavagem de dinheiro envolvendo 777 e a ACAP, e ambas as empresas foram convocadas, foram intimadas a prestar esclarecimentos. Então, aquilo que a gente temia, né, que a gente já falava já há alguns meses aqui no canal em relação a essas 2 empresas, pode ser que se concretize. Agora é o seguinte, se isso acontecer, se for provado por A mais B, gente, o Vasco vai ter um prato lotado, um prato cheio com N motivos para expurgar de uma vez por todas 777 e a ACAP da SAF do nosso clube. Com isso, o Vasco pode ser que venha aí a conseguir 100% do controle acionário da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama. Essa é a primeira situação polêmica, a gente até trouxe já isso no vídeo de ontem. Agora eu quero trazer para vocês aqui a situação que o Carregal denunciou, uma denúncia muito grave, tá? E não é achismo, não é fofoca não, é um fato, né? É revelado pelo nosso vice-presidente jurídico Felipe Carregal. Então acompanhe a sonora que eu já volto. E é importante mencionar aqui um fato que aconteceu em meados de julho desse ano. A gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22, tá? Ou seja, esse balanço é justamente no mês de concretização do negócio, tá? E esse balanço ele é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bi, tá? Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22, a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Porra, ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada? Justamente para fazer a due diligence da 777. Não viu? Foi remunerada para isso, ela não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Mas não só isso. Essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777, é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. Então, gente, observem que na denúncia, né, que o Carregal explanou para todos nós, né, que ali foi descoberto em meados desse ano, que lá em setembro de 2022, um balanço da 777
né, já constava prejuízo operacional de mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, eles já estavam no vermelho, as operações deles estavam mais perdendo do que ganhando. R$ 1 bilhão. Traduzindo para o dólar naquela época, algo em torno de 180 a 200 milhões de dólares já era o prejuízo da 777 ali em setembro de 2022, quando foi divulgado esse balanço. Outra coisa, a 777 já se encontrava insolvente, já se encontrava aí quebrada, tá? Porque também em setembro de 2022, né, eles tinham mais dívidas do que todos os ativos somados. Como assim, Álvaro Silva? Gente, juntando tudo que eles tinham, os investimentos, os ativos no mercado que podem ser vendidos e coisa e tal, não dava o valor das dívidas. Eles estavam devendo mais do que eles tinham. Por exemplo, você tem aí uma casa, tem um carro, tem uma moto, tem aí X de dinheiro guardado, né? Esses são os seus ativos, são os seus bens que você tem. Juntando tudo, só um exemplo, tá, gente? Você teria aí 280 mil reais em ativos. Só que você deve na praça 350 mil. Ou seja, você, mesmo que você venda tudo e rape o tacho, você ainda ficaria devendo. Era o caso da 777 lá em setembro de 22, quando foi concretizada a venda da VascoSAF para 777. Aí foi onde o Carregal mencionou a KPMG. Ele não citou o nome KPMG, ele falou a empresa, mas eu posso citar porque a própria KPMG está se fazendo lá na Justiça de São Paulo de vítima, né, cobrando o Vasco valores referentes a essa situação que era para eles terem feito, só que na verdade a KPMG prestou um desserviço ao Clube de Regatas Vasco da Gama, né, porque assim, era para eles comprovarem essa situação e não comprovaram, né? E aí olha só, uma situação que o Carregal falou, abrindo aspas para ele, né? Maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em busca online, né? Isso aí foi colocado no balanço da KPMG, no relatório da KPMG. Melhor dizendo, então, o próprio Carregal falou, então peraí, então eles fizeram busca no Google. Gente, então assim, para fazer busca no Google sobre a 777, não precisaria gastar mais de 20 milhões de reais com a KPMG. Qualquer funcionário do Vasco poderia ter feito isso, não teria gasto nem um centavo e garanto para vocês que teria descoberto tudo isso que está vindo à tona agora. Álvaro, então você quer dizer que a KPMG foi incompetente? Não. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que tem muito mais do que incompetência nessa parada aí. Quero até mandar um abraço para o meu amigo conselheiro do Vasco, Marcelo Schmelzler, ele que vem nos dando uma força muito grande aí também. Então assim, gente, é muito mais do que incompetência. Tá? O próprio Carregal falou, é conflito de interesse, porque tinha uma cláusula no contrato da KPMG com a 777, com o Vasco ali, agregando os três. Caso essa venda acontecesse entre Vasco da Gama e 777, a KPMG levaria aí uma comissão milionária, né? E a venda aconteceu e a KPMG levou a comissão e agora está querendo cobrar do Vasco. Então, ou seja, a KPMG roeu dos dois lados, né? Roeu a comissão da venda e agora está tentando roer um dinheirão do Vasco na justiça, sem contar o dinheiro que já recebeu lá em 2022 para fazer due diligence, né? ou não fazer, não sei, porque era para eles fazerem um serviço para a SAF do nosso clube e eles prestaram um desserviço. Então assim, observem que aos poucos o castelo de cartas, o castelinho de areia está caindo, está desmoronando. Josh Wander, Steve Pasco e Molly Wander destituídos do controle acionário das empresas pertencentes à 777. Por sua vez, a CAP acionou a justiça e tomou o controle das ações da 777, mas todo mundo sabe que Kennedy King é parceiro, é muito amigo, best friend da família do Josh Wander, para ser mais exato, do Steve Pasco, do pai do Josh Wander. Isso já levantava suspeitas sobre todos nós. Só que aí agora a justiça norte-americana já está chamando eles para depor, já está investigando, porque eles ambos, 777 e a CAP, podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro. Tá? E aí, automaticamente, o castelinho de areia está vindo à tona. O jurídico do Vasco achou inúmeros motivos para a gente tomar as ações aí dessa SAF, seja no arbitral, seja na justiça comum. Tá? Vocês podem ter certeza que, na minha opinião, é questão de dias, semanas, poucos meses,
para o Vasco recuperar tudo isso e a 777 sair daqui do Brasil de uma vez por todas, junto com a CAP, com uma mão na frente e outra atrás, tá? Isso ainda é pouco, porque assim, a gente tem que ir na raiz do problema. Quem é que foi lá nos Estados Unidos bater na porta da 777? O ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, onde ele tinha como seus pares o Carlos Osório, o próprio Vitor Roma, o Adriano Mendes, o Duque Estrada, o senhor Júlio Brandt, né, o Múcia, que ajudou o Salgado a entrar naquela situação envolvendo a urna, aquela liminar, aquela coisa toda lá atrás. Tem mais gente aí que eu não estou lembrando, né, outros nomes aí também. Então, assim, esses senhores, eles têm que vir a público, não sei, mas eles têm que ser aí investigados, tá? Todo respeito à pessoa física deles, mas devem ser investigados, têm que prestar esclarecimentos internamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama, na sindicância que vai acontecer, até mesmo ali envolvendo o próprio Alexandre Campelo, que já é um outro assunto, mas enfim, também devem prestar esclarecimentos, mas na minha opinião essa situação vai sair da esfera do clube, da esfera instituição Vasco da Gama, e essa situação deve ganhar nos próximos semanas, meses, capítulos aí nas páginas policiais, viu, gente? Na minha humilde opinião, acredito eu que isso aí vai culminar em uma grande investigação, né, do Ministério Público, Polícia Civil, talvez até Polícia Federal no Vasco da Gama. Eu acho que deve dar Polícia Federal, porque estão envolvendo aí empresa, no caso, de fora do Brasil, que é a 777, em uma série de situações, valores multimilionários, empresas, enfim, contas internacionais. Então eu acredito que isso vai dar pano para manga ainda, e esses atores dessa situação têm que prestar esclarecimentos, seja para a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, ou num dado momento, assim se for determinado pela justiça do nosso país, também para a justiça, para a polícia, tá? Não estou dizendo que a polícia tem que pegar ninguém, que eu não tenho prova de nada, mas o que eu estou dizendo é que, acompanhando os fatos, à medida que eles estão sendo desenrolados, é muito óbvio, é muito lógico que isso vai culminar nas páginas policiais, tá? É uma vergonha para a instituição do Vasco? É. Por outro lado, é uma situação totalmente necessária. Totalmente. Não se limpa, não se faz uma faxina colocando ali a sujeira embaixo do tapete, varrendo para baixo da cama, para baixo da mobília. Não, se faz uma faxina levantando todas as cadeiras, colocando tudo de perna para cima, tirando todo o tapete, metendo água de cima embaixo, de baixo em cima, é cloro, sabão, detergente. Abre bem a casa, limpa tudo, depois que limpa tudo bonitinho, lava tudo e coloca só o que tem que ser colocado dentro da casa. O que não tem que ser colocado, põe para fora, embrulha no saco de lixo e tchau. Se é que vocês me entendem. Então, essa faxina tem que ser feita no Vasco da Gama. E esses senhores têm que ser, caso seja comprovado, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Esses senhores, caso seja comprovado aí que eles têm aí, no caso, uma suposta culpa no cartório, esses senhores têm que ser responsabilizados. E vai ficar muito barato esse negocinho, ser excluído do quadro social do Vasco. Gente, isso aí, eu não estou nem preocupado com isso, tá? Não estou nem preocupado com esses senhores serem excluídos só do quadro social do Vasco. É importante? Tá, mas não vai resolver, tá? Tem que haver punição na esfera civil, na esfera criminal, caso for comprovado, porque é crime. É crime. Seja dentro do Vasco, seja fora do Vasco, essa prática, se for comprovada essa situação toda de conflito de interesse, de comissão, de tomar lá da cá, de cargo, de cadeira, de dança das cadeiras, lembrei, Luiz Melo também, essa turma toda, se for comprovado, eles têm que prestar esclarecimento para a justiça e para a polícia, tá? Porque é crime. Crime é crime, seja dentro de um clube de futebol, seja dentro de uma casa de família, seja na rua, seja numa empresa, seja em qualquer lugar. A lei do nosso país, ela vale em todo o território nacional. Simples assim. Esses atores, esses senhores, têm que ser responsabilizados pelos atos. Se forem comprovados que eles são culpados, eles têm que ser responsabilizados. E aí a gente começa a observar
um ou outro canal aqui do YouTube, se é que vocês me entendem, dando voz para alguns desses senhores já se defenderem, né? Eu acho interessante, né? Porque quem não deve, não teme, né? Aí já ficam vindo correndo para se defender. Mas se o Vasco tivesse hoje brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e se a 777 tivesse colocado o aportezinho aí de 270 milhões e coisa e tal, tivesse na SAF do Vasco, mesmo sendo investigada mundo afora aí, esses mesmos senhores iam estar batendo no peito que fizeram o melhor pelo Vasco, que dias melhores estão por vir e que a gente era cavaleiro do apocalipse. Só que agora está tudo caindo por terra, está tudo vindo à tona, e esses senhores já estão fazendo o quê? Abandonando o barco. E o interessante, que o mesmo holoforte, o mesmo palco, o mesmo microfone que deu voz para eles venderem o nosso clube para a famigerada empresa norte-americana, é o mesmo microfone que está dando voz para esses senhores agora se defenderem, se é que vocês me entendem. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês nessa manhã de terça-feira. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até mais tarde na nossa programação. Não deixe de assistir um conteúdo especial que a gente criou, no caso eu criei aqui no nosso canal, Felipe Coutinho e Dimitri Payet, dois craques do futebol mundial. Acompanhe o nosso conteúdo lá, dá essa força aqui para o amigo de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!